A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Feliz em poder estar convosco nessa noite, para juntos, em primeiro lugar, glorificar a Jesus e ouvir a sua voz. Estar na presença de Deus deveria ser privilégio para cada um de nós. Queridos irmãos, enquanto você está de pé, já tome o exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, abrindo-a, por favor, no texto que está inserido no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 9. Capítulo de número 9. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Quero ler alguns versos com os irmãos sobre um homem. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Amém? Tome seu assento, por favor. Faz um bom tempo que eu não venho aqui, irmãos. Acho que a última vez que eu estive aqui foi em 2019. Pastor Carlos estava mais magro. Não é assim? Eu acho que aquele varão ali era mais magro também. Não é assim, meu? Eu tinha cabelo. Não, o pastor Carlos sempre foi careca. Mas feliz de estar aqui. Né? A irmã Bruna me ligou, pediu que eu estivesse aqui, e de prontidão eu atendi o convite do pastor Carlos, óbvio, e da irmã Bruna para estar aqui com os irmãos. Eu vim de São Paulo para cumprir aquilo que marquei. E eu costumo dizer o seguinte: obreiro deve ter palavra e ser de palavra. São duas coisas totalmente distintas. Uma das coisas que eu vi aqui e foi dita, eu vi o pastor, desculpa o nome do senhor, o obreiro ali? Alain. Eu vi o Alain falando de oferta, dízimo. Eu escrevi um livro chamado Dízimos e Ofertas, apenas o que a Bíblia diz e nada mais. Quem acredita na Bíblia aqui? Levanta a mão. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus para você, sim ou não? Levante a mão. Amém. Então, se a palavra de Deus é a verdade e ela é a palavra de Deus, a Bíblia, escute bem. Eu vou dar alguns, como dizem agora, né? Alguns spoilers só. Vamos dizer assim. Quando Paulo diz assim, ó, cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que a maioria entende? Olha, o que eu achar eu devo ofertar. Não é assim? Não é isso mesmo? O que eu achar eu devo ofertar. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar falando sobre a cultura grega, filosófica. A filosofia grega, ela acredita que naquele tempo, toda a filosofia nasceu com o pensamento em Deus, em busca de Deus. Tanto é que quando Paulo prega no Areópago da Grécia, sendo o primeiro cristão, romano e judeu, ele é convidado pelos grandes filósofos a falar porque Paulo é um pensador. Os filósofos da época estão até nos textos bíblicos. Apolo e Cefas eram homens de muita fé. Apolo pregava e tinha a filosofia de um Deus de longe, e Cefas de um Deus de perto. Aí Paulo, quando é convidado, ele diz assim: o nosso Deus não é nem de perto nem de longe. O nosso Deus é presente o tempo todo.
Então, Paulo vai falar filosoficamente, mas eu deixo para outro dia. O que eu quero dizer com isso? A filosofia imperava na fé. A filosofia nasceu com o pensamento da busca em Deus e não das coisas terrenas. Então, acreditava-se que, filosoficamente, que o coração era o centro das emoções. Ok? Na realidade, o centro das emoções é a nossa alma. Ok? Mas acreditava-se que o coração se sente. Por exemplo, quando você fala de amor, alguém vai casar. Qual é o desenho que logo vem na mente? Um coração. Você fala de amor, qual é o desenho que vem na mente? Coração. Por quê? Porque é filosófico. Então, dito isso, agora você vai interpretar bem o que Paulo está dizendo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. O que Paulo está dizendo? Cada um contribua segundo o amor que tem a Deus. Ou seja, não é o que te dá na telha, é segundo o amor que você tem a... Então, escute isso aqui que eu vou lhe dizer. Alguém aqui já comprou alguma coisa para alguém, seja alguém que esteja me vendo na internet, ou aqui na laje mesmo, que comprou alguma coisa para um filho, o marido, a esposa, que você, ao comprar, percebe que se comprar, terá que pagar um preço, porque você não tem o dinheiro ali para comprar, então você vai passar problemas financeiros, mas mesmo assim você comprou. Quem fez isso já? Por que você fez? Porque você ama. Você fez por amor. Quando se gosta, você faz o que dá e olha lá. Agora, quando se ama, você vai além. O que Paulo está dizendo? Não contribua de qualquer forma. Contribua segundo o seu amor a Deus. Outra coisa que eu acho interessante. Teve um momento que o povo está peregrinando pelo deserto. E o próprio Deus vai dizer a Moisés assim: Moisés, diga ao povo que o coração que se mover voluntariamente. Como é que é? O coração que se mover? É óbvio que é Moisés que está escrevendo, então Moisés está dando palavras humanas para entendimento humano. Deus sabe que o centro das emoções é a alma, porque foi Ele que deu. Ok? Todo mundo não diz, abre um parênteses aí, todo mundo diz que Deus fez o homem assim, um boneco de barro, assim, amassou, né? Aí o boneco estava lá inerte, aí Deus foi lá e soprou e o boneco teve vida, não é assim que você entende? A maioria das pessoas dizem isso, mas não foi assim não. Deus não fez nada disso não. Não está escrito que Deus fez boneco de barro. Está escrito isso em Gênesis? Capítulo 2, é só você ler, não está escrito isso. A Bíblia diz assim, e formou Deus o homem do pó da terra. Aonde tem barro aqui? Não tem barro, tem pó da terra. Pó da terra não tem líquido, é só pó. Então pensa comigo, é mais ou menos isso aqui. Ó. Imagina que é mais ou menos. Para depois ninguém está dizendo que eu falei uma coisa que eu não falei. A terra está aqui. O Eterno veio com a mão, falando de forma antropomorfômica, dando formas humanas a Deus. O Eterno veio, bateu a mão no pó da terra. O pó subiu e ele fez assim, está formado. O homem ficou de pé, estava de pé, vivo. Só que se Deus só deixa dessa forma, o homem agir por instinto. Aí Deus vai lá e faz assim, ruach. Então o homem se torna alma vivente. Já era corpo vivente, depois alma vivente. Então com a alma vem o que, pastor? Emoção, razão, intenção e ação. Então o centro das emoções é a alma. Mas quem está escrevendo é Moisés, ele diz, diga ao povo que o coração que se mover voluntariamente, traga uma oferta ousada. Não é assim? Você sabe o que é uma oferta ousada? Não é você meter a mão no bolso e pegar e dar, não. Não é isso não. Está vendo esse prédio aqui? Tem um dono. Vamos colocar que esse prédio vale 10 milhões. É dentro da questão financeira, do cronograma de imóveis da região, medindo o metro quadrado, o preço que tem, segundo o que diz o Estado, a Prefeitura, a valorização do dinheiro ou a depreciação do dinheiro. Então isso aqui vai ter chegamos ao cálculo de 10 milhões. Só que a pessoa que é dona tem sentimentos, tem uma história. Se eu oferecer 10 milhões,
ela não vai me vender. Eu quero comprar. Aí o que eu faço? Já sei. Vou fazer uma oferta ousada. O que quer dizer isso? Eu estou falando toda essa história para você entender bem. Eu vou dar além do que o que vale. Vou dar 20 milhões. A pessoa vai e me vende. Então o que Moisés está dizendo? Deus está dizendo para Moisés: fala para a pessoa que se mover voluntariamente a me ofertar. Primeiro mover voluntariamente. Não pressione, deixa ela vir voluntário. Mas quem vir voluntariamente, não me oferte de qualquer jeito. Seja mais do que está acostumado a fazer. É diferente, não é agora o entendimento? Sim ou não? Percebeu agora? Como compreendendo as Escrituras, você não falha. Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas porque nós não somos ensinados da forma correta. E Deus não vai mudar princípio porque você não sabe. Por quê, pastor? Porque a palavra dele está na tua mão. Se você não sabe é porque você não lê. Ignorância não é virtude. E nem desculpa. A palavra dele está na sua mão, é só você ler. Pastor, mas eu leio e não entendo. Aí a Bíblia diz assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus que de graça Ele te dá. Isso aí você não precisa pagar. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Vou dar mais um spoiler sobre o dízimo e oferta. Só falei de oferta, né? Vou falar de dízimo agora. Pastor, eu ouvi falar que na Nova Aliança ou Novo Testamento o dízimo foi abolido. Não. Não foi. Mateus 22 e 23, Jesus vai exortar os saduceus sobre o dízimo. Vocês cobram do dízimo do cominho, da hortelã, da pimenta. Esse tipo de coisa, de especiaria, não era para comer na época, era medicinal. Jesus está dizendo assim: vocês estão fazendo certo. Até mais do que Deus está pedindo, vocês estão pedindo, mas não tem problema. Façam essas coisas. Mas não omitam as demais: a justiça, a caridade, o amor. O que Jesus está dizendo? Não é para deixar de fazer uma coisa para fazer outra ou vice-versa. Fazer as duas. Mas eu vou melhorar para você. Vocês dão dízimo no templo todo dia por religiosidade. Se vocês fossem cristãos, crescem em Deus de verdade, cristãos no nosso sentido, se vocês crescem no Pai, como eu creio, vocês iam pagar o tributo de Deus, mas iam servir a Deus também através do irmão de vocês. Porque não vale a pena só ser religioso. Deus não aceita o mecanismo, tem que ser um coração voluntário. Melhor do que tudo isso, sua vida tem que estar comprometida com o que você está fazendo. Aí não é religião, é comprometimento. Eu vou dar porque falaram o que precisa. Religiosidade. Ele disse aqui, o Alan, né? Não errei não, né? Tem cara de outro nome. Alan é mais pequenininho. Esse Alan é muito grande. Olha o que eu vou lhe dizer. O dízimo, na igreja primitiva da Nova Aliança, a igreja descobriu que 10% é o mínimo que se podia contribuir. Sabe o que eles faziam? Quem tinha muito, vendia parte do que tinha e depositava no pé dos apóstolos. É mais do que 10%. Paulo, quando diz, escrevendo na carta, saindo de Éfeso para Corinto, ele diz assim, Paulo falando de dízimo, de dízima. Ele diz assim: meus irmãos, eu estou saindo de Éfeso, e assim como eu escrevi a Galácia, escrevo a vós, irmãos da igreja de Corinto, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Os cultos já não eram mais no sábado, era domingo. Por isso que nós cultuamos nos domingos e não no sábado, como muita gente. Tem alguns que nos criticam. Não, vocês tinham que guardar o sábado. Não, a gente não tem que guardar sábado. De todo o decálogo, 10 mandamentos, só um não se repete no Novo Testamento, na Nova Aliança. Qual é? Guardar o sábado. Não matarás, não furtarás, não adulterarás,
Não mentirá, todos os outros se repetem na nova aliança. Então tem que seguir. Agora, guardar o sábado não se repete. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Paulo diz assim: separem uma oferta, para que não seja feita colheitas entre vós quando eu chegar. O que ele está dizendo? Para que não se colha de qualquer jeito, para que vocês não dêem qualquer coisa. Aí ele diz mais, Paulo vai dizer assim, ó: vocês vão separar uma oferta para me entregar, para que eu leve para Jerusalém, e a Galácia já está fazendo isso, a igreja da Galácia já está fazendo isso, segundo a vossa riqueza. Se é segundo a vossa riqueza, é porcentagem. Então é dízima, você está separando uma parte do que você tem. E dízimo não iniciou em Abraão, ele se institucionalizou em Abraão 10%. Mas a dízima foi um princípio estabelecido por Deus. Alguém sabe me dizer onde começou? Não? Dentro do jardim do Éden. Quando? De toda árvore vocês podem comer, essa não. Deus consagrou, separou e dizimou algo que era só dele. Então Deus colocou o princípio, e princípio é imutável. Dá para mudar princípio? Quer ver um exemplo? Alguém constrói esse prédio ou qualquer tipo de construção de cima para baixo em algum lugar do mundo? Não. Tem que ter o princípio. Qual é o princípio de toda construção? Fundamento, fundação, correto? Não é assim? Assim é o dízimo e oferta. Ele é um princípio. Se você crê ou não, é um problema seu. Mas ele é um princípio. E se você fizer, você não vai precisar nem pedir. Porque quem vive princípio vai ter resultado. Entendeu ou não? Igreja de verdade, que ama a Deus, ela vai além. Ela não fica no costumeiro. Isso porque eu não vou falar de Caim, de Abel, não vou citar a igreja primitiva dos apóstolos e outros contextos culturais e até do Novo Testamento. Existem inúmeros e infindáveis que provam o que eu estou lhe dizendo. Então, quando nós ofertamos a Deus e dizimamos a Ele, nós estamos dizendo isso aqui, ó: eu estou praticando um ato de justiça, porque tudo é teu. Agora, quando você não dizima e oferta, você está dizendo que Deus não tem nada. Não, o Senhor não tem nada. E o que diz o salmista? Toda a terra, toda a sua plenitude, e tudo que nela há, pertence ao Senhor. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma casa de aluguel, que eu recebo uma renda, né? Porque eu aluguei, correto? Alguém aqui deve ter algum imóvel que você recebe uma renda. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou recebendo renda e ganhando dinheiro de algo que não é meu. Não, fui eu que construí. Se você acha assim, aí é com você e com Deus. Mas toda a terra, toda a sua plenitude e tudo que nela há, pertence ao. Então Deus não está querendo te tomar nada. Ele só está esperando que você seja grato. Porque você está usufruindo de algo que é dele. Você entende ou não? Quem entendeu isso? Diga para quem está do seu lado: tudo é de Deus. Tudo é de Deus. O texto que ora expressei aqui aos irmãos, fala-nos de Saul. Quando se lembra de Saul, irmãos, logo vai dar um gatilho na nossa mente. Não é o rei desviado? Não é o rei que o povo escolheu? Não, o povo não escolheu Saul para ser rei. Guarde isso. O povo não escolheu Saul para ser rei. Quem escolheu Saul foi Deus. Ok? Só você ler a Bíblia direitinho, você vai entender. Esses dias aí eu estava falando sobre isso na internet. Vem um espertalhão, né? Porque tem gente que não lê a Bíblia e ainda quer achar que sabe dela, né? Aí ele falou assim: não, o povo escolheu Saul, Deus escolheu Davi. Eu falei: ai meu Deus, que Deus não me ajuda, né? Deus tem que, às vezes eu peço assim, oro tanto, irmão, mas aí vem uns desviados. Porque uma pessoa que tem a Bíblia na mão e ainda quer questionar o que eu estou dizendo, só pode estar desviado. E ele não lê. O povo pediu um rei, não escolheu Saul. Ele disse para Samuel o seguinte: queremos um rei. Não é que eles apontaram, queremos que Saul seja rei.
Mas vamos lá. O governo de Israel era teocrático, ou seja, quem governava Israel era o próprio Deus, não havia homens. Deus levantou lideranças, como por exemplo levantou Moisés. Moisés é o líder de Israel e não o seu rei. Ele não possui nada, ele só obedece o que Deus manda, porque o povo tem necessidade de ver, tocar. Então Deus levantou Moisés. Moisés é bem-sucedido. A palavra bem-sucedido, ela não está linkada a conquistar tudo, a ter tudo, a ser vitorioso em tudo. A palavra bem-sucedido está linkada em deixar um sucessor melhor que você. Se você construiu algo, lidera algo ou pessoas, é necessário que você entenda que você só vai ser bem-sucedido a partir do momento que você prepara alguém para suceder você melhor do que o que você foi. Então, Moisés foi bem-sucedido, porque quem sucede Moisés é Josué. Foi lido aqui: meu servo Moisés é morto, Josué. Levanta e lidera Israel. Mas como vou liderar esse povo? Aí Deus diz assim: antes medita na lei desse livro de dia e de noite. Faça como tudo nele está escrito e tu serás bem-sucedido, Josué. Só que Josué não é bem-sucedido, porque o espírito da inveja está sobre Josué. Você não lembra quando os profetas estavam profetizando fora do arraial? E Josué chegou para Moisés: ó Moisés, tem uns 2 rapazes do fora do arraial profetizando aí. Aí Moisés: porventura tem ciúmes tu de mim? Deixa eu lhe dizer uma coisa, Josué. Quem dera todos Israel fossem profetas. Quem dera todos aqui hoje na laje tivessem o dom de profetizar, tivesse o dom da revelação, tivesse o dom da fé, tivesse o dom da cura, tivesse o dom da, mais do que da profecia, o dom da ciência da palavra, o dom da interpretação, o dom da variedade de línguas, o dom de maravilhas, que são os 9 dons descritos em 1 Coríntios capítulo 11, que é denominado teologicamente dons carismáticos. Uma das coisas que eu acho interessante é que esse espírito parece que não sai de Josué. Por quê, pastor? Ele não preparou uma liderança. Quando ele morre, não há líderes para Israel. Josué não preparou ninguém. E tem pessoas que ela é tão egoísta que até o que não é dela, ela não quer compartilhar com ninguém. Você sabia que o ciúmes e a inveja é um sentimento do inferno? É satânico? Todo invejoso, ele anda com o diabo. É mesmo? É. Ó Satanás, subirei, estabelecerei um trono ao norte do Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo serei. Ele não quer o lugar do Pai. Não. Quem senta ao norte, à destra? Jesus. Ele quer o lugar do Filho. Ele diz: semelhante ao Altíssimo serei. Foi lido aqui também, João 14. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem parece com o Pai? O Filho. Ele diz: brilharei como o Filho brilha como o Pai. Ou seja, todo invejoso, ele nasce porque ele para de olhar para o brilho que ele tem e passa a reparar o brilho dos outros. Não, você brilha também, só que é mais fácil olhar o brilho dos outros do que o seu. Isso é coisa de quem ainda precisa só de poço, sabe? Quem precisa de poço vai viver invejando os outros. Agora, quem vira fonte não inveja mais ninguém. Se você fosse fonte, você não estava mendigando o amor de ninguém, a atenção de ninguém, porque quem é fonte, dá, não precisa receber. Tem gente que vive atrás de poço, sabe? É mais ou menos assim, sabe aquelas meninas apaixonadas? Ah, o namoro acabou, minha vida acabou, pastor. Não, minha filha, você é fonte. Seja fonte. Quem sabe é um livramento, né? Quem sabe é um livramento. Aí uma das coisas que eu acho interessante é que não há líder para Israel. Na falta da liderança, fica-se 300 anos. Passa-se 300 anos. Deus levanta homens e mulheres para guiar Israel de tempo em tempo. Eles são chamados de juízes ou prefeitos. Nesses 300 anos,
ao passar esse tempo, um sacerdote que Deus escolheu, que vai passar de família em família, de pai para filho, essa unção, porque é promessa do Eterno, que a unção sacerdotal passaria de pai para filho. Um sacerdote, depois de 300 anos, resolve falhar. E falhando, a história vai dizer assim: e antes que a lâmpada se apagasse no templo, Deus gritou dizendo: Samuel, Samuel. E se levanta um sacerdote que Deus escolheu, que não é da família sacerdotal, não é filho de Eli. Deus levanta Samuel, o filho da estéril Ana. A Bíblia vai dizer que Deus chama Samuel e a sua fama percorre por todo Israel, e é tão grande a fama de Samuel que por onde ele chega, os povos dizem assim: é de paz a tua vinda, Samuel, porque tudo que o sacerdote Samuel falava, Deus cumpria. Ele recebe 2 títulos, ele é sacerdote, mas o povo dá a ele 2 títulos: juiz e profeta, porque Deus fala na boca de Samuel. Só que a Bíblia diz que Samuel envelhece, e os filhos dele não viram sacerdotes, mas ele separa o filho dele para algumas províncias de Israel e constitui os filhos como juízes, prefeitos, porque ele é o sacerdote. Como, por exemplo, na época do Império, você sabia que quem determinava bispos para a Igreja Católica era o Império Romano, eram os reis. Não era abaixo de oração, você está enganado. Quando um bispo era levantado, já estava determinado há muito tempo quem ia ser. Mas isso eu conto outro dia. Uma das coisas que eu acho interessante é que Samuel constitui os príncipes, eles juízes. Aí a história vai dizer assim: mas os filhos de Samuel se permitiram ser corrompidos, ou seja, viraram corruptos. Por que se permitiu? Por que a Bíblia usa essa frase, né? Se permitiram ser corrompidos, porque só há corruptos, porque há corruptores. Não, vou ter que repetir isso de novo. Só existe corrupto porque o povo corrompeu. É mais ou menos assim, ó. Você está com a moto com o pneu careca, o policial te parou, leva a multa, pede um dia para trocar o pneu, mas você dá propina, ele vira bandido. Ele não é mais agente da lei, porque você foi o corruptor e ele se permitiu se corromper. Dá até uma entalada assim, né? Dá até uma entalada. Então, aí você depois reclama. Pô, mas ninguém confia na polícia. Lógico que ninguém vai confiar. Vocês corromperam eles. Eles não estão certos. Mas tem sua semeadura também. Você também é culpado. O agente da Light veio, dar uma multa ao teu gato. É melhor deixar e tirar o gato do que você pagar uma propina para continuar roubando energia. Porque depois você vai reclamar de uma coisa que foi você que alimentou. Dá para dar glória? Deu para entender? Não, é só um exemplo. Eu não estou dizendo que vocês fazem, não. Né? É só exemplo. Estou dando exemplo. Olha o que vai acontecer. O povo vendo isso vai até Samuel. Ao chegar a Samuel, eles dizem assim: Samuel, você já é velho. Eu estou só citando a Bíblia, por enquanto. Daqui a pouco eu aplico melhor. Samuel, você já é velho. Samuel, não há líder que nos lidere. Constitua para nós um rei. Todas as nações têm reis, Samuel. Nós queremos ter um rei também. Queremos ser igual a todas as nações. Olha a cabeça do povo. Nós somos diferentes, mas estamos lutando para ser igual a todo mundo. Na igreja a mesma coisa. Não, eu não compreendo isso.
Deus nos chamou para sermos justamente diferentes no mundo de iguais. Eu vou repetir isso de novo. Deus nos chamou para sermos diferentes em um mundo de iguais. E tem gente que você olha, se parece mais com os iguais do que com o Filho de Deus diferente. Filho de Deus não é igual a todo mundo. É porque você precisa de água de poço. Então você está querendo parecer com todo mundo para agradar todo mundo. E quem tenta agradar todo mundo, quem não presta é você. Já viu essa pessoa que quer ser amigo de todo mundo? Quem quer ser amigo de todo mundo, irmão, mau caráter é essa pessoa que quer ser amigo de todo mundo. Porque não dá para ser amigo de todo mundo. Você esqueceu do que a Bíblia diz? Não dá para servir a dois senhores. Ou de agradar a um e desagradar o outro. Não existe meio termo. Você tem que tomar decisões. Mas as pessoas estão querendo ser igual a todo mundo, sabe? Ser igual a todo mundo desagrada a Deus. Vou repetir isso aqui. Ser igual a todo mundo desagrada a Deus. Por que Deus nos chamou para ser diferente? Você esqueceu? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vós sois geração eleita, sacerdócio santo, embaixadores da minha glória, filhos amados, ovelhas do meu aprisco, jardim cercado, nuvens cheias de água, fruto bom, tesouro peculiar, jardim regado, vaso escolhido, eleito entre muitos, salvos, benditos. Você não compreendeu ainda não? Você quer ser igual a todo mundo para quê? Eu ainda não consigo compreender. Por que as pessoas querem parecer com todo mundo? Você perde a identidade. Nos tempos que o reino de Israel foi levado cativo pelo rei da Síria, algumas décadas depois, o reino sul também é levado ao cativeiro por um homem chamado Nabucodonosor II, ou no grego Nabucodonosor II. Ele demorou uma dezena de anos para levar para cativeiro da Babilônia todo o reino de Judá. Ele conseguiu destruir o templo de Salomão. É tão verdade que tanto Israel na Síria como Judá na Babilônia perdem a esperança. Porque eles pensam assim: nunca mais seremos grandes como nos tempos do rei Davi. Nunca mais teremos a glória como nos tempos do rei Salomão. É aí que Isaías aparece no capítulo 43, 18 e 19, dizendo assim: não vos importeis com o tempo passado, nem vos lembreis dos tempos antigos, porque eu, o Senhor, faço algo novo. Não, vou melhorar para você. Não é assim, ó, não é para esquecer da prova não, que a prova é culpa tua. Vocês estão na prova porque me desobedecem. Mas vocês estão dizendo que nunca mais vocês serão grandes? Que nunca mais haverá uma glória para Israel? Não, esqueçam. O que eu vou fazer é maior do que o que Davi fez. O que eu vou fazer é maior do que o que Salomão. Eu, o Senhor, faço algo novo. É por isso que vai aparecer Jeremias dizendo assim: eis que eu levantarei do rebento de Jessé um renovo. Mas eu prego isso outro dia. Deixa eu continuar aqui. Olha o que vai acontecer. No caminho da Babilônia vai 3 rapazes. O nome deles é Misael, Ananias e Azarias. Quando chegam na Babilônia, Nabucodonosor II, vendo o destaque dos rapazes, a ciência que eles têm, e como eles são diferentes no meio dos príncipes da Babilônia, ele chama os maiorais e diz assim: separem os rapazes para mim.
e coloquem na mesa do meu banquete, porque eles serão testados. E na mesa do meu banquete eles vão ser preparados para os testes, porque eu vou colocar eles como os príncipes da Babilônia, sobre províncias da Babilônia. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é: eles não vão ter mais os nomes hebreus, não vão mais se chamar Misael, Ananias e Azarias. O nome deles vai ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que muda o nome? Porque mudando o nome muda a identidade. Mudando a identidade muda a personalidade. Você quer parecer com todo mundo para quê? Deus te chamou para ser o que você é. Não, eu vou falar de novo. Eu te chamei para te usar do jeito que você é. Eu te chamei para ser luz no meio desse povo. Eu te chamei para ser diferente no meio de muitos. Tanto é que Misael, Ananias e Azarias diz assim: olha aqui, olha aqui, ó. Não, nunca se alimentamos desses manjares oferecidos a deuses. Permita-nos permanecer na nossa cultura. Ah, não, meu pai. Permanecer aonde? Na nossa cultura. Ei, cultura de crente é a Bíblia que diz, não é a revista que saiu na banca. Cultura de crente é a Bíblia que diz, não é a moda que saiu na novela da Globo. Cultura de crente é a Bíblia que diz: ah, pastor, mas fulano está fazendo, ele é igual a todo mundo, você nasceu para ser diferente. Não é do meu cunho falar essas coisas assim, mas eu preciso pedir hoje para ver se você perde esse frio que está aqui. Cutuca essa pessoa que está do teu lado, se não for magoar, e fala para ela: Deus te fez para ser diferente. Mas tu quer a cultura dos banais, você quer comer dos manjares dos mundanos. Misael, Ananias ainda disse mais, e Azarias: se nós não dermos conta das provações, comendo da nossa cultura, do nosso alimento, dos nossos vegetais, da nossa dieta, aí sentaremos à mesa. Só que a cada teste, quem era melhor? Misael, Ananias e Azarias. Você quer se destacar? Seja diferente no mundo dos iguais. Ah, não, é lógico que eu vou falar, lógico que eu vou ver, Jesus está falando comigo aqui. Ah, mas está na moda, pô, está na moda, mas não é de crente. Crente é diferente. Uma história está imitando os outros, vê na televisão, está fazendo. É só você reparar. O diabo sabe como nos doutrinar para haver repetições em casais, em filhos. É uma doutrinação satânica. Não foi Misael, Ananias e Azarias que se rendeu à Babilônia. Foi a Babilônia que se rendeu a Misael, Ananias e Azarias. Ei, tanto é verdade que o rei levantou uma estátua e disse que ao tocar do pífaro, da harpa, dos tambores, dos saltérios, dos unidos, todos que ouvissem o som deveriam se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. E estavam ali os três, quando tocou a harpa, o pífaro, os tambores, os unidos, os cantores, todos se prostraram, mas Misael, Ananias e Azarias continuava de pé. E o rei disse: por que vocês não se prostram? Porque só um Deus adoraremos. Sabe como se adora a Deus? Fazendo diferente do que todos estão fazendo. Eu vou ter que repetir isso aqui. Se adorar a Deus não é só vir aqui dar glória a Deus, não. É quem te olhar na rua dizer: é diferente, olha lá, é diferente. Estão todos se prostrando, mas ele continua de pé. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Eu tenho certeza que tem gente em casa já de pé. Olha lá, Jesus está operando. Parece que eu estou vendo Misael, Ananias e Azarias
foram jogados na fornalha. E o rei disse: aquece 7 vezes mais, já que não se prostam. E o rei disse assim: vou lhe dar mais uma chance. Vamos ver se o vosso Deus vai vos livrar. Tem algo para dizer vocês? E eles disseram: sobre essas coisas nada precisamos vos dizer, ó rei. Por quê? Porque se Deus nos livrar da fornalha, Ele é Deus. Se não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Rapaz, crente que é diferente tem fé quando todas as expectativas são contrárias. Quando todos estão dizendo que não, ele está dizendo: Deus é sim, com Deus eu estou com Ele. Se você trai quem você vê, imagina o que você faz com Deus que você nunca viu. Aí já parou para imaginar? Porque eu fico imaginando, por que aqueceram a fornalha 7 vezes mais, irmão? Era só jogar para pegar fogo. Por exemplo, o Daniel. Aumentaram o número de leão na cova? Não. Só abriram a tampa da cova e jogaram Daniel. Então é por isso que Deus enviou um anjo. Porque o mesmo número de leões que comia todo mundo ia comer Daniel. Mas como Daniel é fiel, eu só vou mandar o anjo. Um anjo. Mas quando o rei disse assim: aquece a fornalha 7 vezes mais. Não, você não der um pulo da cadeira, eu mudo meu nome. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus no trono. Opa, deixa eu me levantar. Deixa eu me levantar. Mas por que, Deus? Manda um anjo. Não. Ei, se ele aumentou a prova é porque ele não está testando meus moços, ele está testando quem eu sou. Então eu não vou mandar anjo. O que o senhor vai fazer? Eu vou descer lá. Porque quanto maior for a aprovação, maior vai ser a revelação de Deus para a tua vida. Aprenda a ser fiel. E o rei passava a mão nos olhos e dizia assim: eu não acredito. Eu não acredito. O que foi, rei? Vocês não estão vendo, não? O que? Nós lançamos 3 na fornalha. Mas o que o senhor está vendo? Eu vejo um, semelhante ao filho dos deuses. E olha, o texto diz assim: e ele baila com os 3 no meio do fogo. Sabe o que o texto está dizendo? Ele não está andando, não. Ele deu a mão e está dançando com eles lá. Não, você não entendeu. Ele está saltando com eles lá. Ele está pulando com eles lá. Aleluia! Sabe por que você vive abatido? Você não confia. Porque quem confia está caindo pedra e ele está dançando. Está chovendo canivete, está todo mundo morrendo, mas ele está dançando. Porque quem está com ele é maior do que qualquer coisa que possa vir eu sobrevir sobre a sua vida. Percebeu que quem é diferente, o que acontece com quem é diferente? Mas Israel disse para Samuel assim: queremos ser igual a todas as nações. Aí, Samuel vai na recâmara e fala assim: Deus, teu povo me rejeitou. Aí, entra na história, irmão. Você está assim com o seu estatalado assim, ó, sem saber a reação que tomar, porque você não consegue entrar na história. Veja essa história. Samuel, sozinho no quarto, na sua recâmara, dizendo: o teu povo me abandonou. Veja Deus descendo. Samuel, Samuel, não rejeitaram a ti, Samuel, mas a mim. Rejeitaram a mim. Não fui eu mesmo que livrei esse povo do Egito com mão forte, Samuel. Pois desde os tempos antigos eles se prostram diante de deuses estranhos. Eles rejeitam a mim. Tem gente aqui que se prostra diante de deuses estranhos direto. Não, pastor, eu creio só em Deus. O diabo muda o jeito, irmão, mas não muda o método, não. Quer ver um exemplo? Você não pode ouvir a mensagem de Deus até o final. Você já está desesperado para ir embora. Mas vai ligar o celular no Wi-Fi em casa e vai falar até 4 horas da manhã. Então isso aqui é teu Deus. O que você dá prioridade é seu Deus. É chato vir para o culto, sabe? Eu não sei o que você vem fazer aqui então.
É chato vir, eu não vim aqui para ouvir isso, mas vai ficar no streaming da televisão, mudando de canal a noite toda, sem dormir. Qual foi o dia que o filme que você assistiu mudou tua vida? Você não pode passar a madrugada orando, mas vendo o filme pode? Quem é teu Deus? É por isso que tem fogo que te queima. Só não te matou ainda porque Deus não deixou, mas você está queimado. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que quando Samuel ouve isso, Deus diz assim: diga para o povo que eu vou dar um rei para eles. Quem escolheu o rei? Deus. Eles quiseram um rei, mas a pessoa que vai ser rei que escolheu foi Deus. Eu vou dar um rei, mas diga para eles que será segundo esses costumes. O rei que eu levantar vai tomar a melhor das vossas possessões para ele. Ou seja, sabe a terra de vocês? A melhor parte será dele. Outra coisa, vosso rei pegará vossas filhas e tornará elas escravas dele. Elas vão cozinhar para ele, cozer para ele, costurar, e vão se tornar perfumistas para ele. Ainda mais, vossos filhos é que vão para o fronte da batalha guerrear com os povos estrangeiros. Vossos filhos prepararão os aparatos de guerra, e vossos filhos prepararão os carros para a batalha, e ele constituirá maiorais sobre vocês. Só que a vossa colheita, a melhor parte, vai ser do maiorais que ele levantar. Está parecido com alguma coisa com o dia de hoje? Você escolheu o rei, agora tu aguenta. Não entendeu ainda não? Quer que eu repita? Você escolheu o rei, agora tu aguenta. Tá tudo caro, você escolheu, agora aguenta. Não está sobrando nada, você escolheu, agora aguenta. Não está dando para viver, você escolheu, agora aguenta. Deus avisou: vão tomar o que é de vocês. Mas Israel olhou para Samuel e falou assim: tá bom, Samuel, já ouvimos, cadê o rei? Quem vai ser? Não, Deus está falando que vai dar errado, e eles estão querendo que vai dar errado. Tem gente aqui assim. Deus está avisando, vai dar errado, vai dar errado, vai dar. Mas você quer. Enquanto essa história está acontecendo, se eu fosse você, eu anotava isso aqui para você pregar depois. Enquanto essa história está acontecendo, Samuel, aqui nessa região, no mesmo tempo, um homem levanta em Benjamim de madrugada, e quando ele vai pegar o rebanho de jumenta para trabalhar, quis, quando olha para o aprisco da jumenta, a jumenta desapareceram. E não é 2, 3 não, tá? É de 1 dúzia para cima. Aí ele: Saul, o seu filho, belo, forte, e dos ombros para cima era diferente de todo mundo. Sabe aquele homem zarrão assim, que quando você vê, você fala assim: meu Deus, que homem grande. Era Saul. Pega esse meu escravo aqui, esse moço, enche o alforje de comida, pega água e procura a minha jumenta até achar. Saul tem mais de 30 anos. Pastor, como é que o senhor sabe que tem mais de 30 anos se não está no texto? Porque se Deus está escolhendo ele para ser rei, no contexto judaico ele tem que ter a capacidade de homem. Então, se Deus escolheu ele, é porque ele é homem. Como é que um homem formado, que já tem, possivelmente pode ter já bens, está obedecendo o pai se a jumenta não é dele? Você vê como Deus sabe quem escolhe? Deus não escolhe desobediente, só quem sabe obedecer. Aleluia. Sim, senhor, pai, eu vou procurar a tua jumenta. Não era dele, ele já é homem. Você não lembra de Jesus quando virou homem? Maria, com 30 anos, Maria disse assim: Jesus, vem cá, acabou o vinho. Ó Jesus, o que eu tenho com isso? Você é minha mãe, mas não é chegada a minha hora. Eu não tenho nada com isso. Entendeu agora o que eu quero dizer? Mas Saul falou assim: ó, eu vou procurar a tua jumenta, pai. Irmão, presta atenção numa coisa. O problema do pai passou a ser de Saul. O que era a prioridade do pai, mesmo não sendo a prioridade de Saul, passou a ser. E por que Deus quis assim? Porque Deus queria que Saul se perdesse, tendo uma prioridade errada. Vou repetir.
Tem coisas que você colocou na tua vida como prioridade e não vai dar certo. Porque Saul saiu para procurar as jumentas do pai, e ele, a Bíblia vai dizer que ele anda 3 dias em 4 cidades. Eu vou encurtar essa mensagem por hoje. Por que ele anda 4 cidades? É aleatoriamente? Ele acaba chegando na cidade procurando? Não. Ele escolhe cidade por cidade que ele tem que procurar jumentas. E por quê? Porque se você já foi da roça, do interior, e você já adestrou cavalo, jumento, burro, égua, asno, você sabe de uma coisa: você pegou o animal, colocou a carga em cima, você pega a corda e puxa ele até onde tem que deixar a corda, a carga, perdão. Arranca a carga do lombo do animal, pega ele de novo e traz no mesmo caminho onde ele deve voltar. Pode ser cavalo, pode ser égua, pode ser asno, pode ser burro, pode ser jumenta, pode ser jumento, pode ser o que for. Você só ensina uma vez. Você vai botar no outro dia a carga no animal, vai tocar ele, ele vai até aquele local sozinho. Alguém vai tirar a carga, vai tocar ele vai voltar para casa sozinho, não vai desviar do caminho. Agora você ensina o homem todo dia e de vez em quando você vê ele saindo do caminho assim, se enveredando por outro caminho. Ei, por que Saul escolheu essas 4 cidades para procurar a jumenta do pai? Porque foi as cidades que o pai ensinou a jumenta a andar. Então ele está indo para cidades que ele tem certeza que ele vai achar as jumentas do pai. Eu pergunto para vocês, ele achou a jumenta? Ele achou a jumenta, sim ou não? Não. Por que ele não achou? Porque não tocaram a jumenta, porque não roubaram a jumenta, porque ninguém saqueou a jumenta. O que aconteceu, pastor? Deus fez as jumentas desaparecer, para que quis colocasse essa prioridade errada sobre os ombros de Saul. E quem tem prioridade errada vai se perder. Mas é Saul se perdendo e Deus achando ele. É Saul se perdendo e Deus achando ele. A única forma de Deus achar Saul é se ele se perdesse na prioridade que ele achava que era para ele. E tem muita gente aqui achando que o caminho que está trilhando é o caminho do sucesso, mas Deus está deixando você se perder. Pastor, eu tinha certeza que esse negócio ia dar certo, e eu não consigo fazer nada para que isso melhore e está dando errado. É você se perdendo e Deus te achando. Pastor, eu estava certo que esse noivado era de Deus. É você se perdendo e Deus te achando. Ei, pastor, eu estava certo que eu ia pegar o dinheiro com a agiota, ia dar certo a vida. É você se perdendo e Deus te achando. Por que Deus deixou eu me perder? Porque se conselho fosse bom não dava, vendia. Então Deus vai deixar você se perder para Ele te achar. É tão verdade que Saul se perdeu. Você quer que eu melhore ainda a revelação? Quer que eu melhore? Não, eu vou entrar nesse negócio só por um tempinho. Daqui a pouco eu saio. Você já está todo enrolado. É você se perdendo e Deus te achando. Não, eu vou repetir de novo. É você se perdendo e Deus te achando. Tem gente aqui que está num relacionamento que está errado. E Jesus manda lhe dizer: eu te achei hoje. Eu sei o que eu estou pregando e eu não minto. Uma das coisas que eu acho interessante é que quando Saul se perde, a prova é no 3º dia que ele mete a mão no alforje. Olha ele, olha para o escravo e fala assim: acabou o alimento. Como é que alguém está viajando e não está vendo que o alimento está acabando? É a mesma coisa você pegar o carro aqui no Rio de Janeiro. Você vai viajar lá para São Paulo. Você está andando pela Dutra, vai chegar um momento que você vai olhar para o ponteiro, você vai ver que a gasolina está acabando. No próximo posto, vou completar o tanque, que eu não sei quando que eu vou achar um novo posto. Sim ou não? A mesma coisa é quem está viajando com alimento na bolsa. No 2º dia meteu a mão, já sabe calcular se vai dar para outro dia ou não. Mas ele só percebeu que o alimento acabou no 3º dia, na 4ª cidade. Por quê? Porque ele, dentro da prioridade que não é dele, mas ele acha que é dele e que vai ter solução nessa prioridade, o que ele tem na mão, ele acha que é a solução para a prioridade. Então o que ele tem na mão, Deus também vai fazer acabar.
para ele saber que ele se perdeu na prioridade que não era para ele. Você está certo que o que você tem vai dar solução, mas Deus vai fazer acabar, porque é Deus esvaziando Saul do que ele acha que tem, para colocar definitivamente o que ele quer na vida de Saul. Vou repetir de novo: Saul está carregando algo que é bom, mas usando na prioridade errada. Então Deus vai fazer acabar, para colocar definitivamente o que ele quer em Saul. Deus vai esvaziar você de você mesmo, para colocar definitivamente o que ele quer dentro de você. E olha que maravilha. Eu sei que logo pensa em Saul desviado, tal, mas nem sempre foi assim, porque Deus escolheu a Saul. Diga para quem está do teu lado: Deus te escolheu. Você está fazendo a coisa errada. Pastor, como é que Deus escolhe alguém e essa pessoa faz a coisa errada? Porque Deus é responsável pela escolha, não pelo que você faz com a escolha que Ele fez. Porque tem gente aqui que Deus escolheu, mas o problema é que está dando errado porque você está fazendo a coisa errada na escolha que Ele fez. Ele não é responsável pelas suas escolhas, não. Aí o que vai acontecer? Quando ele vê que acabou, ele diz assim para o moço: vamos voltar para casa daqui, porque se nós não voltarmos daqui, o meu pai, se preocupando com as jumentas, vai passar a se preocupar conosco. Por quê? Não tendo mais alimento, vai ser difícil voltar. Nós podemos desfalecer no caminho, ser devorado, ser atacado por bandidos, ou então não ter a moeda de troca. Se passarmos no reino de um rei estranho, a gente tem que ter o pedágio. Era assim nos tempos antigos. Você tinha que carregar alguma coisa andando distante, porque alguém podia te afrontar e você ter como pagar o seu livramento. Mas escute isso aqui que eu vou lhe dizer. O moço olha para Saul e diz assim: não vamos não. Saul olha para ele: você está ficando doido? A comida acabou, rapaz, não tem água, não tem comida, nós vamos morrer. Aí o moço diz: fica tranquilo, porque nesse tempo, se você entendesse, por que você está aqui hoje? Nessa região habita o homem de Deus e ele é honrado. Não. Longe de mim justificar em causa própria, mas hoje você veio no lugar certo, porque nesse dia Deus trouxe aqui um homem de Deus e ele é honrado, e tudo que sai da boca dele, Deus cumpre. Ei, vamos até ele, Saul, porque ele nos dará a direção. Ah, que maravilha. Uma pergunta para o senhor. Qual é o nome do senhor mesmo? Pastor Mateus. Rapaz, eu já falei aqui, ó, todo Mateus é meio atribulado. Graças a Deus o senhor já é pastor, porque o meu Mateus... Alguém já viu Mateus assim quietinho? Eu não conheço, só esse aqui agora. Pastor Mateus, Saul quer achar o quê? Jumenta, não é assim? Então o moço, quando diz para ele assim: vamos até o profeta, porque ele nos dará a direção, já decepcionou. Porque o que Saul queria ouvir era isso aqui: vamos até o profeta, que ele vai mostrar onde está a jumenta. Sim ou não? Sim ou não, pastor Mateus? Mas o menino diz assim: ele nos dará a direção. Não entendeu ainda não? Você veio aqui atrás de uma coisa, mas hoje aqui só tem direção. Ah, pastor, eu vim aqui porque Deus pode abrir porta. Pode, mas melhor do que a porta aberta é você estar na direção. Porque Saul, ele está na prioridade que não é dele, por isso acabou o que ele tinha. O que é isso? Tem o que precisa, mas deu errado porque está fora da direção. Tem gente aqui que tem a melhor casa do bairro, mas a casa dele é um inferno. Por quê? Está fora da direção. Casou com a melhor pessoa da cidade, mas o casamento dele não tem paz, porque está fora da direção. Tem dinheiro, mas não tem saúde, porque está fora da direção. Você não entendeu ainda não? Agora tem gente que nem ganha tanto assim, mas está aqui, glória a Deus, Deus é bom, está cheio de vida, porque é direção. Quem tem direção é diferente. Não tem a maior casa da cidade, mas quando você entra na casa dele tem paz. Por quê? Lá dentro tem a direção de Deus. Não, vou repetir de novo.
Não adianta nada você vir aqui esbanjar a tua soberba. Quem sabe você nem tem o que você está demonstrando ter. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: hoje Deus te dará uma direção. Aí Saul disse assim: mas como vamos a ter um profeta? Ó, de novo, ó. Por que, Saul? Eu não tenho oferta, rapaz. Não se consulta profeta sem ter oferta para dar para ele. Eu não estou doido. O que isso quer dizer, pastor? Eu tenho que pagar pela revelação? Não, não é isso, não é pagar. Se você acha que quando você dá uma oferta você está pagando, era melhor que o dinheiro ficasse com você, porque você não é dono de nada. Você esqueceu do que eu falei aqui no início? Então por que vai dar oferta para o profeta? Porque não é dinheiro, é honra. Não. Vou repetir de novo: se você não sabe honrar, nunca será honrado. Nunca foi sobre dinheiro para Deus, é sobre honra, é sobre justiça, é sobre princípios. E se você não entende princípios, você nunca vai fazer por fé, nem por fidelidade, nem por honra. Agora, quando você entender o princípio, nada vai te parar de fazer a coisa certa. Olha o que eu vou lhe dizer: eu não vou. Aí o escravo, fica tranquilo, Saul, eu tenho 1/4 de um ciclo de prata. Irmão, ele não tinha nada, mas tinha alguma coisa. Não, por que não tinha nada, pastor? O nada para quem tem muito, o que ele tinha para quem tem muito é nada, mas para quem não tem nada, ele tem tudo. Saul tinha alguma coisa? Então o rapaz estava rico. Porque você sabe o que comprava 1/4 de ciclo de prata naquele tempo? Um prato de comida bem simples. Naquele tempo, um pedaço de pão, não era nem um pão todo, pagava mais ou menos assim a capina de 1 metro quadrado de um terreno naquele tempo, para um escravo, para um serviçal, perdão. Escravo não ganha dinheiro. Ele não é escravo de Saul, sim ou não, do pai de Saul? Então se ele tem 1 ciclo de prata, 1/4 de ciclo de prata no bolso, ele está rico, porque não era para ele ter nada. Irmão, quantos sonhos aquele rapaz não pensava que esse dinheirinho que ele tinha, vou juntar, vou negociar, vou multiplicar, um dia eu compro até minha saída da escravidão. Mas quando ele viu que Saul não tinha nada, olha a fé do escravo, olha como esse rapaz tem fé, e ele é honrado. Saul, eu estou disposto a dar tudo para o profeta, para ver Deus mudar a tua vida. Você está doido? Você não entendeu ainda não? Dê tudo para ver Deus mudar a tua vida. Vou repetir: dê tudo para ver Deus mudar a tua história. Faça de tudo para ver Deus mudar a tua vida. Você está insatisfeito com o que você está vivendo? Você precisa de uma reviravolta? Então faça tudo para ver Deus mudar a tua vida. Eles andaram um dia. Quando chegaram numa cidade, tinha um poço. Umas meninas estavam pegando água, toda sorridente. Quando eles olham para a moça, vê ela sorrindo, tem alguma coisa diferente. Ei, moça, está por aqui o vidente? Aí as moças: está. Ele está aqui. E ele está na cidade porque veio abençoar nossa festa. Nossa festa só vai acontecer porque a bênção do profeta está sobre nós. Olha que maravilha, eu tenho que falar. Está vendo o pastor Carlos aqui? Ele é o profeta daqui da igreja. Que história é essa de crente da igreja saber que tem culto, em plena segunda-feira, fazer festa em casa sem a bênção do profeta? Você pode chamar do que você quiser, mas não é festa. Só é festa se tiver a bênção do profeta. Se não tiver a bênção do profeta, você é rebelde. E tem uns crentinhos rebeldes aqui dentro. Eu já te vi. Ah, mas chegou parente lá em casa, mas não tem a bênção do profeta? Então carrega todo mundo para a igreja. Você é luz, você não faz parte das trevas. Vai além, porque ele está lá em cima. Aí eu encurto. Quando eles chegam na porta, Saul pergunta assim: está por aqui o vidente? Samuel olha para ele, sorri e diz assim: sou eu. Passa na minha frente. O abençoado que vai abençoar, olha aqui, o abençoador que vai abençoar Saul
não manda ele andar atrás. Diz assim: anda na minha frente. Sabe o que isso quer dizer? Se você começar a obedecer a Deus, você não vai mais correr atrás da bênção. É ela que vai andar atrás de você onde você for. Deuteronômio 28:2: e todas estas bênçãos chegarão e te alcançarão, após ter dado ouvido à voz do Senhor teu. Ele ouviu o rapaz: vamos até o profeta, porque ele nos dará a direção. Aí eu vou melhorar para você e encerra aqui. Ele sobe. Quando ele sobe, já tem 32 cadeiras, 30 ocupadas, 2 vagas, uma de Samuel e a outra de quem? Não, diga alto, a outra é de quem? Diga alto, a outra é de quem? Saul. Ei, o que Deus vai fazer na sua vida não vai ficar em oculto. Deus fez, no outro dia todo mundo vai estar sabendo, porque vai ter testemunha. Aí tem mais. Ele deita a oferta na mão de Samuel. Deixa eu te lembrar uma coisa que quase foge, para você entender melhor o texto, a história. Quando eles estão perdidos, que acabou a comida, tem um dia de caminhada para encontrar com Samuel, não é assim? Enquanto eles estão perdidos, no mesmo tempo, na mesma tarde para a noite, Deus se revela para Samuel na cidade e diz assim: Samuel, amanhã, por essas horas, aparecerá aqui um moço, e eu estabeleci ele por príncipe sobre todo Israel, pois ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho ouvido a oração do meu povo. Por que Deus vai levantar Saul? Porque Deus tem ouvido a oração do povo. Segura, guarda essa fala. Aí ele chega um dia depois. Você percebeu que o abençoador sabe quem é o abençoado, mas o abençoado não sabe quem é o abençoador. E como é que o abençoador sabe se Deus não falou o nome Saul? É porque Deus deu as características. Ele vai deitar uma oferta na tua mão. Você não entendeu não? Então vou melhorar para você. O teu comportamento revela se eu posso te abençoar ou não. Eu vou repetir de novo. Diga para quem está do teu lado aí, diga para quem está na sala, você que está na televisão aí, ou você que está no celular, no computador, diga para quem na tua casa, aqui na laje, diga para alguém. Teu comportamento vai determinar se Deus vai te dar a bênção ou não. Não é tua prova, não é tua necessidade, é como você se comporta. Meu Jesus, não, é muita Bíblia para uma noite só, irmão. É muita revelação. Vou terminar. Não, pastor, eu ouvia mais, eu ouvia nada. Tem gente aqui que não aguenta mais meia hora. Olha o que eu vou lhe dizer. Quando? Isso que eu nem falei da comida. Samuel preparou um dorso de animal, mandou o cozinheiro separar, mas não dá tempo de eu falar tudo. E tem significado, tudo tem significado. Deus não faz nada por fazer, irmão. Ah, eu achei bonitinho. Não é assim não. Tem significado. Deixa eu lhe dizer uma coisa para os irmãos. A palavra de Deus não é meu meio de vida, ela é a minha vida. É totalmente diferente. Pessoas têm a Bíblia como uma ferramenta, eu tenho ela como a minha vida. É totalmente diferente. Eu leio e não entendo. Você tem que ler a Bíblia a ponto de decorá-la, ler a Bíblia e estudá-la a ponto de conhecê-la. Mas eu quero mais. Então ame a Bíblia a ponto de Deus se revelar para você. Olha o que a Bíblia vai dizer. Eles sobem, Saul deita a oferta. Quando deita na mão dele, Samuel já levanta e derrama um azeite na cabeça dele. Está aí. Você fez o que Deus falou, então você merece o que Deus mandou. Toma aí. Todas as 30 homens são testemunhas. Aí Samuel diz assim: fica comigo a noite toda e banqueteia comigo. Amanhã de manhã eu te libero. Quando chegou de manhã, ele vai ter que andar quantos dias para chegar em casa? 4. Irmão, não é normal você ir numa festa de alguém e o dono da festa, quando você for embora, se teu trajetória for distante, ele leva esse pratinho aqui, leva para você comer, não é assim? Leva, coisa de nordestino, né? Nordestino faz essas coisas. Leva isso aqui, esse petiscozinho aqui.
Samuel deu alguma coisa para Saul? Não deu nada, irmão. Ele não está vendo que o cara não tem mais nada para comer? Andou um dia, já vai estar com fome. Mas Saul diz assim: passa, servo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Saul, vem cá. O servo passou na frente. Saul, vem cá. Quando você for na trajetória, você vai encontrar com 2 homens. Eles vão ter 4 pães, vão ter vinho. Um deles vai te perguntar se tu tem fome. Tu vai dizer que não. Olha, Samuel é doido. Não dá comida para os moços levar. Vai encontrar alguém com pão na mão e ainda pode... vão perguntar se eu estou com fome, eu vou dizer que não. Mas eu estou andando um dia, eu estou com fome. Aí olha, mas isso aqui é sinal. Só entende quem é de Deus. Tu vai dizer que não. Mas mesmo dizendo que não, um deles vai pegar 2 pães e vai te dar. Você pega e come você e o escravo. E deixa eu lhe dizer, porque isso lhe será por sinal que Deus tem feito todas essas coisas. Não, segura. Deus não só vai fazer, Ele vai te dar sinal todo dia que é Ele que está no negócio. Vai que eu estou no negócio. Aí eu vou melhorar. Porque todo homem escolhido por Deus, mesmo dizendo que não quer, a provisão chega. Toma, leva, toma. E outra, foi para ele e para o moço. Sabe por que a tua vida dá errado? Porque você só anda com quem não presta. Anda com o homem de Deus, com o escolhido. Porque a bênção bateu aqui, bate aí. Bateu aí, bate aí também. Porque caiu em Saul, caiu para o escravo. Ei, Samuel, é só isso? Não, tu vai chegar no arraial, vai entrar no meio deles, eles vão estar falando um negócio lá, tu vai entrar e o Espírito do Senhor recairá sobre ti. Todo escolhido de Deus tem providência na terra, mas também tem providência do céu. Eu vou encerrar com isso aqui. Samuel diz assim: antes de eu te despedir, não te preocupe mais com as jumentas, elas já estão na mão do teu pai. Viu como a prioridade não é sua? Não, tem gente aqui se preocupando com gente que nem tem que se preocupar, em vez de cuidar do que Deus está mandando cuidar. Ai, meu pai, eu não sei porque Jesus falou essas coisas assim no meu ouvido. Não, eu vou lhe dizer mais uma coisa. Você está preocupado com jumenta por quê? Fala para quem está do teu lado: para de se preocupar com jumenta. Ei, Alan, para de se preocupar com jumenta. Está ouvindo? Ei, Mateus, larga a jumenta, Mateus. Ah, pastor, mas é o seguinte, eu gostava tanto do rapaz. Aí Deus manda te dizer: deixa aí, é só jumenta. Ah, pastor, mas a família me excluiu do grupo do WhatsApp. Deixa aí, é só jumenta. Ah, pastor, mas eu gostava tanto do obreiro. Deixa aí, é só jumenta. Mas essa porta era boa, pastor, por que fechou? Deixa aí, é só jumenta. Diga para quem está do teu lado: deixa aí, é só jumenta. O que Deus vai fazer é bem melhor. O que Deus vai fazer é bem maior. Diga, Deus vai fazer algo maior. Fica de pé que eu vou encerrar agora. Quer que eu prego mais? Não, outro dia. Deus não vai te dar uma bênção. Deus não vai te dar uma vitória. Se você der ouvido à voz de Deus, Ele vai fazer muito maior, pastor Mateus. O que Ele vai fazer, pastor Robson? Ele vai lhe tornar o motivo de oração de muita gente. Não entendeu o que Deus disse? Este é o príncipe sobre todo Israel, e eu vou livrar pela mão dele o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho ouvido a oração do meu. Você vai ser a resposta de oração de muita gente. Vou desenhar para você entender. Eu entreguei minha vida com 16 anos para Jesus. Eu não tive o privilégio de ouvir uma mensagem como essa, ou muito melhor, como você já ouviu de outros
homens e mulheres de Deus. Mas Jesus achou graça e desceu dentro de casa para falar comigo. Eu era um adolescente que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. E Jesus resolveu descer em casa e falar comigo. Um dia como hoje, chuvoso em São Paulo, uma terça-feira, eu andei quilômetros. Entrei na primeira igreja e Jesus falou comigo. Eu entreguei minha vida para Jesus, cheguei em casa, a minha avó sinhá de terreiro. Olhou para mim, uma baiana, minha avó era baiana na época, que ela não é mais viva. Oxe, tu tá diferente, meu filho. O que houve? Que santo lhe encontrou? Que o menino está desse jeito assim? Eu disse, a partir de hoje eu sou salvo. Não entendo isso aí. Que história é essa de salvo? E o caboclo já querendo manifestar nela. E eu, Jesus, segura ele aí. Aí ela dizia assim, quem é que salva? Aí eu disse, Jesus Cristo. A partir de hoje eu sou crente. Minha avó olhou para mim, balançou a cabeça. Quando olhou de novo, ela disse assim, foi a melhor coisa que você fez. 6 meses depois, eu já batizado com o Espírito Santo, falei, vou me batizar nas águas. Ela, vá meu filho, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Antes do meu avô e a minha avó falecer, todos os dois entregaram a vida para Jesus diante desse cara aqui. A minha família hoje caminha para o céu. Mas deixa eu lhe dizer, eu fiquei 7 anos sem ver ninguém aqui no Rio de Janeiro. Larguei empresa, larguei tudo. Um dia fui convidado para pregar em Mauá, num grande templo, uma grande festa. Umas 7.000 pessoas. No final, muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas para orar. Orei por todo mundo, abracei todo mundo. Mas 7 pessoas insistiam em ficar ali no púlpito, no altar ali. Como temos a força de expressão de dizer altar. Aí eu olhei, falei, olha gente, eu já orei por todo mundo. O pastor já está com raiva de mim ali me esperando para jantar. Eu não tenho mais o que fazer. Vocês desejam mais alguma coisa de mim? Queríamos falar com o senhor. Eu falei, não, eu tenho 20 e poucos anos só, eu não sou senhor. Aí um falou assim, você não lembra de nós, Robson? Eu falei, não. Com 7 anos tudo muda. E quem sabe eu vi vocês há tanto tempo, né? Até muito tempo antes do que os 7. Aí um disse assim, eu sou o Aldo. Quando ele falou, eu sou o Aldo, irmão, eu lembrei de eu correndo em Mauá no quintal, com esses meus 7 primos. Estavam bem diferentes. Eu comecei a chorar com eles, abracei-os. Falei, que bênção, vocês estão na igreja, que maravilha, e glória a Deus, aleluia. Aquele festejo familiar e também cristão. A minha prima, que chama Solange, disse assim, nós andamos mais de 15 quilômetros a pé para lhe ouvir. Sabe por quê? Eu por quê? Porque você é a resposta das nossas orações. Quando você ouvir a voz de Deus, você vai livrar pessoas do inferno, vai ser resposta de oração. Quando você ouvir Deus e mudar as suas prioridades, aceitar o que Deus tem para a tua vida, você vai botar a mão e o enfermo vai ser curado. Você vai ser resposta da oração de muita gente. Eu não sei como você está, eu sei como você pode sair. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Reconcilie a sua vida com o eterno. Largue o embaraço dessa vida hoje. Porque Cristo vai esclarecer você. E onde você chegar, a partir desse dia, as pessoas vão dizer, sabe por que você está aqui? Por quê? Você é a resposta das nossas orações. E eu repito, mas como que eu faço? Não fica mais amarrado na jumenta. Deixa aí. Vem. Cadê você? Sai do teu lugar e vem aqui no altar aqui, que eu quero orar por você. Seja você quem for. Você está aqui dentro, você não está lá fora. Você não está na rua, você está aqui dentro. Jesus te trouxe aqui. E eu estou lhe aguardando. Isso, moço. Você vai ser resposta de oração de muita gente. Cadê a segunda pessoa? Vem aqui, fica do lado dele aqui alguém. Cadê a segunda pessoa? Isso, moça. Jesus vai fazer algo novo. Jesus vai fazer algo novo.
Jesus vai fazer algo grande nessa família. Vocês serão resposta de oração de muita gente. O que era motivo de vergonha vai ser motivo de honra. Não, se eu fosse você, eu levantava as mãos, dava glória a Deus. Vem aqui, obreira. Obreira, vem cá. Eu tenho tios vivos. O filho do Aldo, o pai do Aldo, que também é pai do Emerson, que eles são 3 irmãos, dos 7 primos, 3 são irmãos, que os 2 irmãos são irmãos da Solange. Ou seja, meus tios tiveram 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Depois desse encontro eu fui na casa dos meus tios. Eu nunca imaginei que eu ia ver meus tios crentes. Meu tio, que frequentava roda de samba, bebia cachaça a noite toda, e ainda ia trabalhar na Volkswagen, lá no Grande ABC. Meu tio que fez várias rebeliões nas metalúrgicas, que esses políticos safados que tem por aí. Quando eu cheguei na casa do meu tio disse assim: meu sobrinho, quantas vezes eu orei para ver isso acontecer. Você é resposta das nossas orações. É o que Deus vai fazer na sua vida, na sua vida, na sua vida e na sua vida, minha filha. Jesus me trouxe aqui por causa de vocês. Tem mais alguém aí? Se tiver, você já deveria ter saído do seu lugar. Quem sabe você viu eu começar a pegar e falar: esse cara é doido. Lógico que eu sou doido, Deus só usa gente doida. Não é para ser igual a todo mundo. Não lembra da mensagem, não? Porque o evangelho para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Eu vou repetir uma fala que diz aqui. Já foi dita aqui. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica. Porque agora estou por certo que nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a nudez, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou preso, mas o amor de Cristo está comigo. Quando eu estava no palácio, o amor de Cristo estava comigo. Nada pode nos separar. Tem dias de fartura, mas tem dias de escassez. Mas em nenhum desses momentos o amor de Cristo me abandonou. É isso que ele quer dizer. Os demônios me atacam, os anjos me protegem, mas em todo tempo nada pode me separar do amor que é em Cristo Jesus. Ele me ama. Ele me ama. Diga para quem está ao seu lado ou perto de você: Jesus me ama. Levante as suas mãos, vamos orar por essas vidas. O senhor me permite, pastor, posso orar? Soberano Deus e eterno Pai, em teu nome eu lhe peço nessa noite, que essas vidas sejam restauradas, que essas vidas hoje encontrem a direção de paz, de triunfo, de vitória. Momentos difíceis podem vir, mas eles sabem que o teu amor nunca separa. Nunca separa, une cada vez mais eles a ti. Une eles cada dia mais.
Eu os abençoo, ó Pai, como teu ministro. Hoje os demônios perdem a força. As guerras vão ser eliminadas. As batalhas espirituais estão sendo contidas. Porque o Senhor hoje entra na batalha dos teus filhos. O Senhor guerreou a semana toda, o final de semana toda, e eles chegaram aqui. E a igreja glorifica o teu nome por causa disso. Glorificamos o teu nome, Jesus, por causa dessas coisas. Em nome de Jesus. Aplaude a Jesus bem forte aí, igreja. Aplaude mais a Jesus, mais forte. Glorifica Ele. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha filha.